Vamos para Atos 7, verso 56. E disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade. Começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Por um momento eu quero, com esse texto, meditar nesse tema: cegos e convictos. É o tema que vamos hoje compartilhar com os irmãos. Vamos orar. E esse momento é um momento, talvez a oração mais importante que você deva fazer nessa manhã. Peça a Deus, ao Espírito de Deus, que fale com você. Não é um momento para distrairmos, para caminharmos. É um momento para ouvir a voz de Deus. Senhor, que o Teu Espírito, nesse momento, possa ministrar com muita liberdade no nosso meio. Eu oro para que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa transmitir a palavra, e ilumine, Pai, a mente dos meus irmãos que estão aqui para ouvir e compreender. Dá também um coração quebrantado para se render, se curvar diante, ó Deus, da Tua voz. Toma, ó Deus, esse ambiente, abençoe, ó Pai, as nossas vidas de uma forma poderosa, maravilhosa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos mergulhados nessa série, já são mais de 6 meses, onde nós estamos imersos nas páginas de Atos dos Apóstolos. Essa série que tem como tema o Espírito Santo. Nós temos visto Atos dos Apóstolos na perspectiva do Espírito Santo de Deus, o quanto o Espírito Santo agiu na vida daqueles irmãos e continua agindo na vida da igreja até hoje. É isso que nós temos visto. Nós estamos chegando ao final do capítulo 7. Eu digo que estamos chegando ao final porque, por incrível que pareça, ainda serão 2 mensagens apenas no capítulo 7. 2 observações importantes que eu quero fazer antes de entrar na palavra propriamente dita, é que em Atos, nós temos aqui, nesse momento da história, algo extremamente importante que não pode se passar desapercebido, que é o fato de nós termos aqui o primeiro mártir da Bíblia, Estevão. Alguém que morre por defender a sua fé, um mártir. Veja, sem medo da morte, sem medo das ameaças, sem medo de acusações, Estevão está aqui defendendo corajosamente o que ele acredita, defendendo corajosamente a sua fé. Isso é algo realmente importante. No capítulo 7, nós temos ainda uma segunda observação. Veja, é o sermão mais longo descrito na Bíblia Sagrada. Está aqui, talvez, um sermão que muitas vezes nos passa desapercebido. Estevão está pregando e Lucas descreve todo o seu testemunho, todo o seu sermão para aqueles irmãos, na verdade, para aqueles líderes religiosos, aquele conselho que a gente tem ouvido aqui, o Sinédrio, os líderes, a cúpula da religião judaica, ali na época. Veja, Estevão era um homem que
ele não caminhou com Jesus pessoalmente. Nós temos visto isso. Estevão não é um dos discípulos, um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Ele também não foi chamado para apóstolo, ele não é um apóstolo, não foi um apóstolo. Estevão, na verdade, ele é um judeu helenista, ou seja, alguém que não nasceu judeu na religião judaica, mas mesmo não sendo judeu, ele se converteu ao judaísmo, e aí, posteriormente, ele se converte ao evangelho, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então, ele é um judeu helenista convertido agora ele é um cristão. Interessante, porque ele teve aquilo que nós temos chamado de revelação. Ele compreendeu, na verdade, quem era Jesus. Muito mais do que conhecê-lo, ele teve a revelação, ele descobriu, ele conseguiu realmente entender que Jesus era o Filho de Deus, o Messias enviado, e ele se tornou íntimo de Jesus. E a gente vê que ele se torna íntimo pelas suas convicções. Veja, as convicções de Estevão moldaram não só a vida dele, mas também moldaram as perspectivas que ele tinha a respeito da morte. E a gente entende isso, olhando para uma passagem como essa. É por isso que a gente vê aqui, que mesmo diante de uma terrível ameaça, diante de um terrível sofrimento, nós vemos ele preocupado em apontar para Jesus, em mostrar para os seus algozes Jesus Cristo que está nos céus. O que fica claro para nós no capítulo 7? A postura de Estevão diante daquele sinédrio, a postura que ele teve, a coragem que ele teve, pelo fato de estar cheio do Espírito Santo, cheio de fé, lhe custou muito caro. É isso que a gente vê no capítulo 7, principalmente no final dele. A sua intimidade com Deus, a relação que ele teve com Deus, a perspectiva que ele tinha do céu e da terra, lhe custou muito caro. E aqui a gente tem o primeiro ponto da mensagem de hoje. A primeira verdade importante que a gente aprende no texto de hoje: Deus lhe revelará algo que poderá lhe custar tudo. É isso. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com todos nós. E é o que acontece com Estevão. Quando você compreende, quando você tem, escute, a verdade revelada de quem é Jesus, de quem realmente é Jesus, isso tem um preço, isso pode te custar um preço. Veja, quando eu falo a respeito da revelação de quem é Jesus, é diferente de você conhecer Jesus e de você ter a revelação de quem é Jesus realmente. Você pode conhecer Jesus e isso não te custa nada. Mas quando você tem a revelação de quem Ele é realmente, isso pode te custar tudo. Por exemplo, eu pergunto para vocês, quantos conhecem aqui o Pelé? Se eu perguntasse, quantos conhecem o Pelé? Eu acho que a maioria, todos nós levantaríamos a mão. Mas é muito provável que nesse auditório ninguém tenha sentado na mesa para almoçar com o Pelé. E a gente diz que a gente conhece ele. E percebem? É assim com Jesus. Muitos conhecem, muitos sabem muito sobre ele, mas nunca sentaram na mesa. Não há intimidade, não há relacionamento. Percebem?
aí a diferença de conhecer Jesus e ter a revelação, a experiência, a intimidade, a proximidade com Ele, ao ponto de defendê-lo, dando a vida. Isso pode nos custar. A verdade sobre quem é Jesus, a nossa intimidade com Jesus pode custar nossas amizades. Pode custar para você relacionamentos. A verdade sobre quem é realmente Jesus para a sua vida pode custar para você o conforto. Às vezes você vai precisar abrir mão, você vai perder o conforto, perder a liberdade. Coisas inconvenientes podem começar a acontecer na sua vida, a partir do momento em que você deixa de apenas conhecer Jesus, mas desfrutar dessa relação próxima com Ele. Entenda isso. Ao ver Cristo como Ele é, você não poderá viver mais como se Ele não existisse. É isso. Precisamos entender isso. Revelação é diferente de conhecimento. É diferente. Eu imagino que nós, ou quase todos nós aqui, já deixamos de apenas conhecê-lo, mas hoje desfrutamos dessa relação. E a partir desse momento, a nossa vida nunca mais é a mesma. Não é verdade, irmãos? Nunca mais é a mesma. Agora a gente ouve a voz de Jesus e a gente se curva. E a gente começa a ser transformado. A gente começa a ser transformado. O nosso orgulho se curva. Veja, a nossa arrogância se curva. Os nossos desejos egoístas se curvam. E a nossa vida começa a ser transformada. Estevão, ele tinha essa visão. Ele tinha essa clareza. A relação que ele tinha com Jesus, mesmo não sendo um dos discípulos, mesmo nunca tendo sentado fisicamente na mesa, percebem? Ele estava disposto a se entregar completamente. Tanto é que ele está ali sendo julgado, e olha o que diz o versículo 56. Ele diz: eu vejo o céu aberto. Eu vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo para aqueles que estavam ali para julgá-lo, para condená-lo. O que ele está dizendo? Olha, vocês precisam ver o que eu estou vendo. Vocês precisam conhecê-lo da forma como eu conheço. Vocês precisam olhar para ele, enxergar nele o que eu estou enxergando. Isso é muito importante. Estevão não está se defendendo. Em nenhum momento ele se preocupa em se defender. Ele está apenas tentando abrir os olhos espirituais daquelas pessoas para eles terem a experiência, veja, que ele teve. O que é que a gente precisa entender? Que quanto mais o céu estiver aberto para nós, mais a terra vai se fechar para nós. Essa experiência, esse nível de intimidade, pode nos custar muito. A gente, às vezes, não entende o porquê que, às vezes, a gente passa o que a gente passa na terra. Você não tem a visão do céu, você não tem uma relação próxima com os céus, sem oposição. Quando você resolve caminhar certo, quando você deseja caminhar certo, e a sua vida está fácil demais, é bem provável que você não esteja na direção certa. Quanto mais perto de Jesus,
quanto mais interessados em apontar Jesus para as pessoas, quanto mais interessados em se curvar, em se transformar, em estar perto de Deus, mais perto da verdade você vai estar, mas mais você vai incomodar pessoas. Mais oposição, mais o céu se abre, mais a terra se fecha. Isso é uma verdade. E aqui a gente entende o porquê que algumas pessoas não conseguem suportar a oposição. Por quê? Porque, na verdade, não desfrutavam dessa revelação de quem é Jesus, não tinham essa proximidade, essa intimidade, apenas o conheciam. Por isso que muitos, aqueles que apenas conhecem a Jesus, diante da oposição, acabam não suportando. Porque você não consegue sustentar uma verdade sem intimidade com Deus. Você não suporta uma verdade de Deus sem intimidade com Ele. Isso é fato. Por isso que Jesus disse, olha, vocês são os ramos, e os ramos precisam permanecer enxertados na videira. E Jesus fala de frutos, e frutos que permanecem. Eu conheço pessoas que deram frutos, mas que os frutos não permaneceram. Por quê? Porque nunca estiveram enxertados, estiveram próximos. Conheceram Jesus, mas não tiveram enxertados em Jesus, não estiveram íntimos em Jesus. Então deram frutos, e frutos que não permaneceram. Desistiram. Diante das lutas, diante das provas, e não só diante das lutas e das provas, muitos desistem porque não resistem os manjares do rei. Muitos desistem porque vão atrás das coisas que um dia eles renunciaram. Muitos olham, como eu disse há um tempo atrás, saem do Egito, mas permanecem desejosos e com saudade das coisas que renunciaram do Egito. E por isso não permanecem. Por isso da importância da intimidade, por isso da importância da revelação. Percebem como é que Estevão sustentaria a sua fé dessa forma? Como é que Estevão estaria preocupado única e exclusivamente para apontar Jesus para aquelas pessoas, estando ele na condição que ele estava, ameaçado? Veja, irmãos, a postura de Estevão lhe custou tudo. Lhe custou a sua reputação, lhe custou a sua liberdade, lhe custou o seu conforto, lhe custou a sua vida. E os seus olhos permaneceram fixos em Jesus Cristo, até a morte. Chegamos ao segundo ponto. Veja, suas convicções, elas podem te guiar ou te cegar. É algo que eu vejo muito claro também na passagem de hoje. As nossas convicções. Interessante como as nossas convicções podem soar como ofensa para algumas pessoas. Veja o que o texto diz. Quando Estevão exorta aqueles homens para olhar para Jesus, olha o que acontece com eles, versículo 57. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram bem alto. E por que eles tampam os ouvidos? Eles tampam os ouvidos porque esses homens, eles poderiam um dia serem julgados por saber. Então eles não queriam saber. Eles estavam tão presos e convictos
daquilo que eles acreditavam, que eles não queriam e não estavam dispostos a ouvir ou dar espaço para uma outra verdade que não fosse a verdade que eles acreditavam. Então é melhor nem ouvir. Veja, nós não tampamos os ouvidos assim, mas muitas vezes nós tampamos o coração. Ou talvez nós nos fazemos de distraídos. A gente ouve a verdade, ouve a palavra, e a gente às vezes se faz de distraído, como se aquilo não fosse com a gente, né? O texto diz: lançaram-se todos juntos contra ele. Veja, arrastaram-no para fora da cidade, assim como fizeram com Jesus. O crucificaram fora da cidade, como alguém que não era bem-vindo ali, rejeitado. Veja, e começaram a apedrejá-lo. Deixe-me dizer uma coisa. Naquela época, havia duas formas de se praticar o apedrejamento. Primeira forma, fazia-se uma vala de aproximadamente 2,5 metros de comprimento, e jogavam, literalmente, chutavam a pessoa para dentro da vala, e a pessoa caía, deitado na vala. E as pessoas que estavam ali para participar do apedrejamento, cada uma pegava uma pedra, e não eram pedrinhas, não, eram pedras. Algumas passavam de 1 quilo. E eles começavam então a jogar as pedras, e eles miravam primeiro no crânio, na cabeça, e eles só paravam de jogar na cabeça quando ela estava rachada. E depois as pedras continuavam, os outros jogavam até que o corpo ficava todo ele ali, cheio, enterrado no meio dessas pedras. Mas havia uma segunda forma. No lugar dessa vala de 2,5 metros, eles faziam um buraco fundo e colocavam a pessoa em pé nesse buraco, onde a pessoa então ficava com o corpo todo ele dentro da terra e só a cabeça para o lado de fora. E da mesma forma eles começavam a jogar as pedras, e todas as pedras acertavam um único lugar, a cabeça. Era assim. E muito provavelmente Estevão sofreu essa segunda prática. Por quê? Porque os olhos, o autor de Atos, Lucas, descreve que ele permanece olhando para os céus. Ele morre assim. As últimas palavras de Estevão, nós estamos e veremos no próximo sermão, mas percebe a preocupação dele, ele olha para os céus, e o que ele vê olhando para os céus? O fato dele olhar significa que provavelmente ele tenha sido apedrejado em pé, só com a cabeça do lado de fora. Agora imagine a cena. Estevão não tinha mais as mãos para levantar e adorar a Deus, porque as suas mãos estavam dentro daquele buraco. Estevão também não podia mover as pernas, ele não podia andar, caminhar, pular, ele não podia saltar de alegria, não, ele não podia. O que ele tinha é o que ele faz. Ele tinha os olhos para adorar, ele tinha a boca para adorar. E o que ele faz? Ele usa aquilo que lhe restou, nos últimos minutos também que lhe restou de vida, para adorar, testemunhar e pregar Jesus Cristo vivo nos céus. O que é isso, irmãos? Isso é convicção. Isso é convicção. Agora uma pergunta: ele estava cego? Não. Ele não estava cego. Alguém talvez poderia vê-lo naquela situação e dizer: ele deve estar cego, só pode estar cego. Como é que ele vai a esse ponto? Como é que ele está dizendo o que ele está dizendo nesse momento? Ele está cego naquilo que ele acredita. Não, ele não está cego. Aliás,
Estevão talvez seja ali, nesse momento, a única pessoa que estava ali que não estava cego. Ele era o único que estava realmente enxergando. Todos naquele lugar, com exceção de Estevão, aí sim, estavam cegos e convictos. Veja o perigo das nossas convicções. É isso que esse texto nos mostra. O perigo de estarmos cegos e convictos. Aqueles homens acreditavam naquilo que estava acontecendo ali. Eles acreditavam realmente. Eles não estavam tão obstinados que eles não abriram os ouvidos em nenhum momento para ouvir uma coisa diferente daquilo que eles criam. E é isso. Suas convicções ou vão te cegar ou vão te guiar. Estevão morre olhando para cima. E aqueles homens estão vivos. E permanecem vivos, olhando de cima para baixo. Veja, Estevão ele morre com os olhos voltados para Jesus. Mas aqueles homens, eles vivem cegos pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, por serem tão obstinados naquilo que eles acreditavam. Conseguem entender o perigo de você estar tão convicto de algo ao ponto de não conseguir enxergar que o que você está convicto está errado? As nossas convicções não estão relacionadas com aquilo que está dando certo ou com aquilo que está dando errado. Na verdade, para Estevão, na perspectiva humana, está dando tudo errado. Na perspectiva dos homens, está dando tudo errado. Na perspectiva da terra, as portas estão todas fechadas. Está dando tudo errado. Para os homens, Estevão era um cego, convicto. Mas ele estava ali, enxergando como nenhum outro. Cuidado com as suas convicções. E por fim, há algo aqui nesse texto que a gente não pode deixar de observar, e esse é o nosso terceiro ponto, anote aí. Sua dor pode ser o começo da transformação de uma outra pessoa. A sua dor pode ser o começo da transformação de uma outra pessoa. Eu tenho dito, já disse e repito, aquilo que você está, ou esse estágio que você está passando de preparação, nenhum dia, nenhuma hora vai ser desperdiçada. Tudo tem um propósito. Então veja, não sei quantos de vocês estão ou já passaram por um momento de dor, de sofrimento. Eu acho que todos, né? Eu pergunto a você, quem é que está observando a sua dor? Há pessoas que estão observando a sua dor. Há pessoas que estão observando a sua postura diante da dor. Como é que você se postura? Como é que é o seu comportamento? Como é que é o seu testemunho? Quando você está em um momento assim de sofrimento. Veja quem aparece no versículo 58. E aí, uma terceira observação, juntando com aquelas duas primeiras que eu disse no início. Além do primeiro mártir, além do sermão mais longo, a terceira observação é essa. Pela primeira vez aparece o nome de Saulo, Saulo de Tarso. Final do versículo 58. Para quem não sabe, Saulo é o apóstolo Paulo. Aqui ainda ele é chamado e conhecido
de Saulo. Mas depois ele será conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo. Nós estamos no capítulo 7. Somente no capítulo 9 de Atos é que Paulo vai ter um encontro com Jesus, onde ele vai passar por uma experiência, onde ele vai se dar como cego. Ele perde completamente a visão, e ele fica como cego, e ele cai ali, ele leva um tombo do cavalo, literalmente. E ali ele tem um encontro com Jesus, e ali ele conhece a Jesus, não só de conhecê-lo de longe, mas ali ele tem um encontro revelador, transformador com Jesus, e ali ele se curva, e os olhos de Paulo literalmente se abrem. Mas aqui em Atos, ele está junto daqueles que estão ali para ver Estevão morto. Veja, o versículo 58 diz que ele era jovem ainda, e ainda ele era chamado de Saulo. Interessante. Ele conhecia a história de Jesus, mas ele não tinha intimidade, não tinha uma revelação de quem realmente Jesus era. E o que acontece aqui? Veja, Paulo testemunhou, ele viu o sofrimento de Estevão. Ele não estava ali para defender Estevão. Aliás, ele estava ali para confirmar que Estevão não sairia vivo dali. Ele estava dentro e reunido junto com aqueles que queria exterminar da face da terra todo discípulo daquele conhecido como Jesus. Era isso, era este o Saulo de Tarso. Ele estava ali e ele testemunha tudo isso. Agora veja, irmãos, o que o inimigo pensou? Usando o sinédrio, usando aqueles líderes religiosos, o que o inimigo, o diabo, o adversário da nossa alma, o adversário de Deus, o que ele pensou? Ele pensou que estava naquele momento conseguindo enterrar Estevão. E o que Deus estava fazendo? Plantando Paulo. Veja, o que o inimigo pensou? Ele achou, olha, nós vamos sepultar Estevão. E o que o inimigo não percebeu? Ele não percebeu que Deus estava trabalhando para que Cristo ressuscitasse no coração de Paulo. A sua obediência pode parecer uma perda, mas em um outro momento isso poderá se tornar um legado. É isso. Percebem? Você olha para a vida e tudo que você vê são perdas. Você olha para a vida e você vê o quê? As pedras vindo na sua direção. Mas existem pessoas que estão observando isso. Existem pessoas que estão guardando na memória e no coração a postura que você apresenta diante da dor que você está passando, o seu sofrimento, a forma como você lida com a oposição, a forma como você lida com as lutas da vida, com as batalhas da vida. Percebem? Estevão está morrendo apedrejado, mas ele permanece íntegro, ele permanece, veja, com a postura de um homem cheio de Deus. Ele permanece fiel a Deus, e a sua postura e a sua fidelidade vai pavimentando as vias do coração de Paulo, para que o evangelho pudesse caminhar por essas vias e alcançar o trono do coração daquele que naquele momento era um perseguidor. Paulo guardava aquilo no coração. Era um coração ímpio, era um coração fechado,
Mas não há dúvida nenhuma que a postura de Estevão, assim como nos impressionou Paulo de Tarso. Deus usou o pior momento da vida de Estevão para despertar alguém. Para despertar alguém. E aí eu pergunto para você: quem é que está observando o seu sofrimento hoje? Quem está observando você? Eu pergunto, o seu testemunho. Quem está observando o seu testemunho? A forma como você se posta. Quando você recebe um diagnóstico do médico, e esse diagnóstico vai como uma faca no seu coração. Como é que é a sua postura de um homem, de uma mulher de fé, quando você precisa atravessar um luto, uma perda? Quando uma porta se fecha, uma porta que sempre esteve aberta se fecha, como é que você se comporta? O que as pessoas estão enxergando? Quantas pedras estão sendo jogadas na cabeça de Estevão? Olha o que ele diz no versículo 56. Eu vejo o céu aberto. Veja, irmãos, ele poderia dizer: Senhor, por que o Senhor me largou aqui? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Não. A terra estava toda fechada para ele, e ele via e testemunhava com a boca. A única coisa que lhe restou, os olhos e a boca. E ele usa a boca para dizer: eu vejo os céus abertos. Eu vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Irmãos, no último domingo nós vimos isso. Jesus em pé. Todas as outras vezes a Bíblia fala Jesus sentado à direita de Deus. Estevão o vê em pé. Por quê? Porque Jesus não apenas salvou ele, Jesus intercedia e continuava salvando ele, intercedendo por ele. A terra julgando e condenando, os céus defendendo Estevão. A visão clara de um Cristo vivo, cuidando de nós, intercedendo de nós. Agora, irmãos, eu fico pensando, Jesus em pé. Por que em pé? Sabe por quê? Jesus sabia, ele é onisciente, os céus já sabiam. Os dias de Estevão estavam contados. A terra achou que pegaria os céus de surpresa. Mas antes que o coração de Estevão parasse de bater, Jesus já estava de pé para recebê-lo lá nos céus. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Aleluia. Consegue entender, irmãos? Às vezes nós achamos, os céus, meus irmãos, os céus já se mobilizaram, já estão preparados. Jesus já via o que a gente está vendo. Jesus está em pé por aqueles que se curvam a Ele na terra. Ele está em pé nos céus para receber, para interceder, para cuidar daqueles que estão se curvando a Ele na terra. Eu pergunto a você: para quem você está olhando? Para quem você está se curvando? Porque se não for para Jesus, eu sinto te dizer, você está cego. Quem sabe as certezas, as convicções que você tem podem estar te levando para um caminho de destruição. Ainda que você chegue num paraíso na terra, não se compara com aquilo que os nossos olhos não viram e que Deus preparou para nós nos céus.
Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final dele é destruição. Para quem você está olhando? Para quem você está se curvando? Se não for para Jesus, você pode estar cego. Suas convicções vão te levar para destruição. Fiquei pensando, enquanto eu meditava nesse texto durante essa semana, como é que as pessoas não gostavam de Jesus? Essa foi a reflexão mais profunda nessa semana, enquanto eu preparava essa mensagem. Por que as pessoas tinham tanto ódio de Jesus ao ponto de fazer o que elas estavam fazendo com Estevão? Ao ponto de fazer o que fizeram com o próprio Jesus, crucificando ele daquela forma? Por que tanto ódio? Por que tanto ódio? Como é que essas pessoas não gostavam de Jesus? Irmãos, Jesus alimentou mais de 5.000 famílias com 5 pães e 2 peixes. Ele multiplica tudo aquilo e ele dá alimento para mais de 5.000 famílias. Como é que não gostamos de uma pessoa como Jesus? Veja, Jesus caminhava nas ruas e as pessoas chegavam, os pais levavam os filhos pequenos, adolescentes, crianças, os pais levavam para perto de Jesus. Jesus orava e aquelas crianças, muitas doentes, enfermas, alguns endemoniados até, Jesus libertava, Jesus curava. Eu pergunto, como é que as pessoas não gostavam de Jesus? Jesus chegava na casa onde tinha uma pessoa morta, que já tinha sido sepultada, encontra ali a família chorando. De repente ele pergunta: onde é que vocês enterraram? E de repente aquele que estava morto ressuscita. Aquele que está chorando vibra de alegria e de júbilo. Como que as pessoas não gostavam de Jesus? Ele encontra trabalhadores, pescadores, que passaram uma noite inteira no mar e vieram frustrados, estavam ali desanimados, porque não tinham dinheiro, porque o que pescaram não dava para levar alimento para casa. E aí ele vai, conversa com eles, desafia eles: volte pescar, jogue novamente as redes. E esses homens saem dali, voltam para o mar, e de repente eles vivem um milagre. Eles pescam tantos peixes que não cabe no barco. Como que essas pessoas não gostavam de Jesus? Ele ia caminhando nas águas agitadas do mar. Ele ia na direção daqueles que estavam com o coração aflito, achando que o barco ia afundar. Ele ia e não apenas acalmava as ondas, mas trazia paz para o coração daquelas pessoas. Como é que aquelas pessoas não gostaram de Jesus? Como é que deram nele 39 açoites? Como é que perfuraram a mão dele e o colocaram num madeiro? Como é que o levantaram e continuaram com as lanças? Como é que foram tão maldosos ao ponto de encharcar vinagre e dar para ele de beber quando ele teve sede? Como é que fizeram isso com Jesus, sendo ele a pessoa que ele foi? Como é que não mudaram de ideia e continuaram odiando Jesus, mesmo ele sendo sepultado? Os guardas ficaram ali para ninguém roubar o corpo, e quando não havia mais possibilidade humana, 3 dias depois, os guardas já tinham ido embora. O
corpo já havia entrado em processo de apodrecimento. Ele ressuscita. Ele vai na direção daqueles que duvidavam e diz: toca em mim, veja, sou eu mesmo, eu estou vivo. Como é que não gostaram, não amaram? Mesmo ele aparecendo para tanta gente, mesmo ele visitando, sentando na mesa daqueles que não acreditavam. Como fizeram isso? Mesmo vendo Jesus indo aos céus, mesmo depois de Jesus sendo fiel com a palavra prometida, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e continua agora completando e fazendo a mesma coisa, a mesma obra. Como não gostar de Jesus? Se existem pessoas que não gostam de Jesus, como é que elas vão gostar de mim? Como é que você espera que elas vão gostar de você? Não importa se elas vão ou não vão gostar da gente. O que importa é que a gente sabe em quem nós temos crido. Nós já sabemos o suficiente para saber que a gente precisa viver e, se necessário, morrer para defender um Cristo que morreu por nós, que viveu e morreu por nós. Portanto, irmãos, quando essa vida acabar, estava pensando nisso, porque uma hora a minha vida vai acabar. Quando o meu corpo mortal desistir de mim, quando o meu coração parar de bater, eu vou ressuscitar com um novo coração, com um corpo que não vai se corromper mais. E eu vou me encontrar com aquele que está de pé me esperando para viver a eternidade com o meu Pai. Com o meu Pai. Portanto, você pode passar a vida morrendo, mas olhando para cima. Pastor, estou morrendo, mas eu estou olhando para cima, estou enxergando. Ou você pode passar a vida vivendo, não enxergando nada, olhando para baixo, olhando para aquilo que vai ficar aqui, olhando para coisas, olhando para pessoas, olhando para a terra. Irmão, tira os seus olhos da terra, levante seus olhos para os montes. Que aquilo que as pessoas brigam aqui as pessoas dão a vida pelo dinheiro, pelo ouro. Lá, as calçadas e as ruas serão de ouro. Lá não vai ter mais choro. O ranger de dentes que nós temos em Atos 7, aqueles homens tamparam os ouvidos, gritaram e rangeram os dentes. Lá não haverá ranger de dentes, lá não haverá pedras, sofrimento, dor, lá não haverá tristeza. Lá é a eternidade prometida pelo nosso Pai. Que Deus nos dê olhos para ver o que as pessoas não vê, e que essa convicção nos dê a postura de um homem realmente que vai viver aqui, ainda que morrendo, para honrar aquele que está em pé esperando nós. Vamos ficar em pé, vamos orar.